tarde a todos, meu nome é Thiago, eu sou formado em Educação Física e atualmente eu faço doutorado na Escola de Educação Física e Desporte da USP. No meu doutorado a gente está trabalhando com os efeitos do treinamento físico sobre a saúde cardiovascular de indivíduos hipertensos. Então eu espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre a importância da atividade física para a hipertensão arterial, desde a prevenção ao tratamento da hipertensão arterial. A atividade física, ela é uma ferramenta fundamental para a prevenção e o tratamento da hipertensão. Diversos estudos já demonstraram que o indivíduo que tem a pressão normal, mas que se mantém fisicamente ativo durante toda a sua vida, ele tem uma chance, ele tem um risco muito menor de se tornar hipertenso durante a sua velhice. Da mesma forma, quando o indivíduo já é hipertenso, a atividade física é uma ferramenta muito interessante para o tratamento dessa hipertensão. A gente tem diversos estudos também, posicionamentos médicos que mostram que a prática regular de atividade física é capaz de reduzir a pressão arterial. A meta-análise mais recente a esse respeito demonstrou que em indivíduos hipertensos a atividade física é capaz de diminuir cerca de 8 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 5 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, que é uma queda similar ao que a gente obtém com medicamentos ou com outras medidas não medicamentosas. Então, por isso, cada vez mais nos últimos anos, a atividade física ela vem sendo recomendada, prescrita para essa população. É fundamental que o indivíduo hipertenso, antes de iniciar um programa de atividade física, procure um médico. O indivíduo hipertenso, ele não deve iniciar um programa de atividade física sem saber se aquela hipertensão está controlada e se aquela hipertensão que ele possui não está acompanhada de outros fatores complicadores. Só para exemplificar, eventualmente o indivíduo hipertenso ele não possui apenas hipertensão. Esse indivíduo hipertenso já pode ter um problema renal, esse indivíduo hipertenso pode já ter uma outra comorbidade, ele já pode ter uma doença cardiovascular de base. Então, se a gente começa um programa de atividade física sem saber essas informações, a gente acaba sendo irresponsável e a gente acaba aumentando os riscos daquela atividade para aquele indivíduo. Então, todo indivíduo hipertenso que começa um programa de atividade física deve procurar um médico e, durante a sua consulta, fazer os exames que o médico determinar. Existe uma série de exames, de padrões para esse paciente, que o médico vai definir qual é o melhor exame, mas certamente vai ser pedido exame de sangue, urina, função renal, hemograma, a glicemia, eventualmente lipídios sanguíneos, por todos esses fatores que vão indicar para o médico qual que é o perfil daquele paciente. E depois, o profissional de educação física, que é o responsável por prescrever aquela atividade, vai ter também em suas mãos uma condição de prescrever uma atividade física que seja segura para aquele paciente e que também seja adequada para o seu estado clínico. Então é fundamental esse cuidado anterior à prática de exercício. Bom, de fato, a maioria dos portadores de hipertensão arterial não apresenta apenas a pressão elevada. Eles geralmente apresentam outras morbidades. E aí podem ser morbidades metabólicas, renais e etc. Diversas populações hoje apresentam hipertensão. O idoso apresenta hipertensão mais prevalente, mas a gente tem até crianças hoje obesas e hipertensas. Sabendo que a atividade física é uma ferramenta interessante, muito se discute a respeito de qual a melhor atividade física. E o que os estudos hoje têm observado é que a atividade aeróbica, cíclica, é a atividade que apresenta o maior efeito hipotensor. Estudos têm demonstrado que a atividade aeróbica apresenta um efeito hipotensor imediatamente após o término da atividade. O indivíduo chega a ficar horas com a pressão mais baixa, e mesmo um efeito crônico que advém de várias práticas regulares daquele exercício físico.
Então, é importante a gente sempre destacar o efeito da atividade aeróbica. Ela é, hoje em dia, frente aos estudos que nós temos, a atividade mais recomendada para o indivíduo hipertenso. Porém, essa atividade aeróbica é necessário que ela seja complementada por uma atividade anaeróbica, uma atividade neuromuscular, para o indivíduo fortalecer também a musculatura. É importante dizer que aquele indivíduo não é só hipertenso, eventualmente ele é um idoso que já tem a perda de massa óssea, massa muscular. E também para uma atividade de flexibilidade que ajuda a complementar esse tratamento, esse treinamento físico. Apesar de o exercício físico ser importante, ele não vai apresentar os resultados positivos se ele não for regular. Então é fundamental que esse exercício seja praticado regularmente. E qual é a regularidade? O ideal era que o indivíduo realizasse isso diariamente, que ele tivesse uma prática diária de exercício físico, pelo menos 30 minutos por dia de exercício aeróbico, todos os dias da semana. Essa é a orientação principal que a gente pode ter. Mas, eventualmente, se esse indivíduo não conseguir fazer 5 dias, tiver algum compromisso inadiável, ele pode tentar 4 dias. Se 4 dias não for possível, pelo menos 3 dias. Então, a gente coloca de 3 a 5 dias, sendo que o ideal seria ele fazer 5 dias. O ambiente que o indivíduo deve realizar o exercício, inicialmente, tem que ser um ambiente que seja o mais confortável, o ambiente mais próximo àquele indivíduo. A gente não pode pedir para o indivíduo que mora numa situação precária se exercitar, por exemplo, numa quadra de tênis, numa piscina. Isso é surreal. Então, a atividade que seja possível, o ambiente que seja possível. O cuidado que a gente tem que ter é em relação à segurança do ambiente. Então, se você quer caminhar, seja uma superfície sem buracos, sem obstáculos, porque isso pode provocar acidentes, mas desde que o indivíduo esteja numa situação segura, não existe um ambiente que seja melhor do que o outro. Em relação ao horário, esse é um fator interessante que tem sido motivo de investigações, de estudos recentes. Tem sido demonstrado que a prática em alguns horários ela parece ser interessante. A gente teve um primeiro trabalho que mostrou que realizar exercícios pela noite seria mais interessante para uma queda da pressão arterial. No entanto, os trabalhos mais recentes têm demonstrado também que talvez seja pela manhã. Então ainda é um motivo de investigação. É difícil a gente estabelecer com os trabalhos que a gente tem qual que seria o melhor horário, mas talvez nos próximos meses e anos a gente tenha uma noção de qual é o melhor horário. E mais importante, talvez para um indivíduo seja um horário específico, para o outro seja outro, dependendo do ritmo daquele indivíduo. Tem gente que é mais matutino, então rende melhor de manhã, e tem gente que é mais noturno, vespertino, e rende melhor à noite. Cabe a cada indivíduo saber escolher um horário que seja melhor para si. O hipertenso ele deve tomar alguns cuidados. Apesar do exercício físico ser positivo para essa população, ele apresenta riscos. Por que ele apresenta riscos? O exercício físico ele promove um aumento no metabolismo do indivíduo, promove um aumento na frequência cardíaca, no consumo de oxigênio do miocárdio. E se esse indivíduo ele é um hipertenso que tem algum problema associado à hipertensão, muitas vezes esse risco da atividade física ele pode ficar exacerbado. Vou dar um exemplo. Um indivíduo hipertenso que possua uma doença renal, ele deve evitar exercícios de alta intensidade. Por quê? Quando você faz exercício de alta intensidade, você diminui a sua filtração no rim, né? E aquele indivíduo é um indivíduo que já tem um rim problemático. Então, nessa situação de hipertensão mais doença renal, a intensidade do exercício ela deve ser controlada. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. E outros diversos cuidados baseados sempre no estado clínico daquele indivíduo. E para cada estado clínico, uma restrição. Então, eu falei da doença renal e nas outras doenças igualmente. O indivíduo que tem uma hipertensão descontrolada, a gente tem que medir a pressão dele antes, durante e depois da atividade física. O indivíduo que tem uma hipertensão descontrolada deve evitar fazer exercício na água, porque é um ambiente que a gente não consegue medir a pressão adequadamente. Então, é importante que a gente conheça o nosso paciente e que a gente conheça o efeito do exercício que a gente está prescrevendo para aquele paciente.
sabendo desses dois fatores, a gente vai conseguir ter o cuidado necessário para que o benefício da atividade física seja pleno e seja um bom benefício. Essa é uma pergunta interessante. Muitos pacientes aderem a somente um tipo de tratamento e aí esquecem dos outros. Então, aquele indivíduo que só toma remédio, mas continua a se alimentar de maneira inadequada, continua sedentário, continua estressado, continua fumante. E, na verdade, o melhor tratamento que a gente pode oferecer para o indivíduo hipertenso é um tratamento multidisciplinar. É um tratamento que apresente o medicamento, né, ofertado pelo médico, apresente a orientação nutricional ofertada pelo nutricionista e apresente também a prática de exercício orientada por um profissional de educação física. Então, a prática regular de atividade física não exclui o medicamento e também não exclui a necessidade desse indivíduo ter uma alimentação adequada. Existem situações em que o indivíduo consegue, com a atividade física, diminuir a dosagem do medicamento. Então, aquele indivíduo que tomava uma dosagem X, começa a fazer atividade física regularmente, emagrece, diminui a pressão, e aí o médico, que isso é uma decisão médica, determina, olha, você está conseguindo se tratar com outras formas, a gente consegue diminuir o seu medicamento. Mas são fatores que têm que vir agregados, porque senão o tratamento não é o tratamento ideal. Bom, então vamos apresentar o nosso laboratório, o espaço que a gente faz as nossas pesquisas. Nós estamos no Laboratório de Hemodinâmica da Universidade de São Paulo, que é coordenado pela professora Cláudia Forgeas, e é aqui que a gente faz as nossas pesquisas. Nesse laboratório a gente avalia diversos aspectos da saúde cardiovascular, da fisiologia cardiovascular, principalmente vinculados à prática de exercício físico. Então a gente tem uma estrutura voltada para esse tipo de avaliação. Bom, como vocês podem ver, a gente tem alguns equipamentos, uma bicicleta, e a gente tem outras duas bicicletas que também servem para prática de exercício, uma esteira com a mesma motivação, e além da prática, do treinamento, da avaliação física, a gente também tem o teste de esforço, com a presença de um médico da escola, onde a gente avalia a aptidão cardiorrespiratória dos nossos voluntários. A gente tem também um equipamento que avalia a parte eletrocardiográfica, avalia a parte respiratória, a parte metabólica dos indivíduos, um outro equipamento que permite a gente avaliar a pressão arterial dos nossos indivíduos, na ponta do dedo deles, isso continuamente durante o protocolo. E, além disso, a gente também tem avaliações da monitorização de 24 horas da pressão arterial, a gente tem a capacidade de avaliar o fluxo, pesquisas mais recentes nossas têm feito biópsia muscular, então, tudo com foco de avaliar a função cardiovascular, o efeito do treinamento físico, do exercício físico sobre a saúde e a função cardiovascular. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo um indivíduo fica na esteira? Depende do protocolo. Existem protocolos de testes progressivos, em que o indivíduo fica até ele chegar ao limite físico dele. Já protocolos de intensidade submáxima, o indivíduo fica um tempo determinado. Normalmente, no nosso laboratório, esse tempo varia de 30 a 45 minutos. A gente avalia o efeito antes do exercício, durante o exercício e por um período após o exercício. Esse 30 a 40 minutos já é o suficiente? O que as diretrizes mostram é que pelo menos 30 minutos seria o recomendado para esse indivíduo obter o benefício do exercício físico. O médico fica todo o tempo na sala? Durante o teste de esforço, nas situações em que há a necessidade do médico, sim. Hoje a gente desenvolveu alguns protocolos nos quais a presença do médico é obrigatória. Entre eles o teste de esforço máximo, que é um exercício máximo, isso envolve um risco maior, e também a biópsia, que é um procedimento médico. E além de tudo, a gente tem uma estrutura de remoção desse indivíduo, de primeiro socorro desse indivíduo, caso ele tenha algum problema associado. É importante que a gente tenha essa estrutura, porque eventualmente os procedimentos aqui são procedimentos de alta intensidade, procedimentos que envolvem um risco maior.